E o Lula voltou a criticar Jair Bolsonaro nessa segunda-feira, durante a inauguração das obras da Ferrovia Oeste-Leste em Ilhéus, na Bahia. O petista afirmou que o Brasil ficou praticamente isolado mundialmente durante a gestão do seu antecessor. Vamos acompanhar essa fala. O Brasil será do tamanho que a gente quiser que ele seja. Se a gente pensar pequeno, se a gente pensar de forma medíocre, se a gente pensar muito para baixo, esse país será o que foi nos últimos anos. Um país que não tinha relação internacional, um presidente que não conversava com ninguém, porque ninguém queria recebê-lo lá e também ninguém queria vir aqui. Esse país ficou praticamente isolado do planeta Terra. É curioso a gente pensar como é que vai ser de agora em diante, né, Greg? Porque o Lula, desde que ele tomou posse, e é claro, depois de uma campanha em que as trocas de farpas eram naturais, ele usa o Bolsonaro como contraponto para absolutamente tudo, em todas as circunstâncias, em qualquer evento ou lançamento de qualquer coisa. Agora o Bolsonaro está inelegível, né? Ele vai continuar requentando esse contraponto? É uma questão. É a questão. Eu acho ótimo se o Lula continuar batendo no Bolsonaro. Quanto mais o Lula continuar falando do Bolsonaro, mais chance candidaturas alternativas vão ter para crescer, se desenvolver, se apresentar. Fique obcecado com o Bolsonaro, Lula. Não olhe em volta. Continue assim mesmo. Porque assim podem florescer, né? Surgir outras árvores, outras plantas aí no nosso cenário político, né? Fora dessa retroalimentação. Exato, fora dessa relação absurda, né? De um não consegue viver sem o outro. Então, por mim, tá tudo bem. Continue assim, Lula. E em outro momento, ao ter uma crise de tosse, Lula disse que, lamentavelmente, agora só bebe água quando isso acontece e que antes tomava uma coisinha que passarinho não bebe. Vamos assistir. Entre as economias dos países. E o Brasil, antigamente, quando eu era mais novo, que eu começava a tossir, Wagner, eu tomava uma coisinha que passarinho não bebe e a minha garganta ficava boa. Agora, me ensinaram a beber água e a água não para de minha tosse. Lamentavelmente, eu sou um cara agora que bebo só água. Pelo menos na frente de vocês. Olha, a água ou qualquer bebida que passarinho não bebe, isso é uma velha expressão popular para designar bebida de forte teor alcoólico, como uma cachaçinha. O Lula está fazendo graça nessa graça aí de boêmio, para dizer o mínimo, assim, com muita generosidade. O que é curioso, e vale lembrar aqui, o Wilson Lima vai lembrar disso também, é que o Lula tentou expulsar do Brasil o Larry Rotter, o correspondente do New York Times, que apontou os hábitos etílicos dele. Quer dizer, a família do Larry Rotter deveria pegar esse vídeo e mostrar assim, olha, foi a gente que apontou. E agora ele está aí admitindo, por meio de metáforas publicamente, que ele é chegado numa cachaçinha até para quando ele engasga, para aliviar a tosse. Quer falar, Wilson Lima, sobre os hábitos etílicos do Lula? Está só rindo ali no nosso monitor. Eu quero aproveitar o momento, Felipe Moura Brasil, você como um homem da cultura, e o Graeb também é o nosso oráculo cultural, né? Os senhores vão lembrar dessa poesia maravilhosa de um poeta brasileiro, baiano, que diz o seguinte: bebeu água? Não, tá com sede? Tô, olha a água mineral. Já pulei muito isso aí. Já falamos muito, né? O Lula, basicamente, apelando para água mineral do Candeal, você vai ficar legal, né? Mas eu sou autêntico. Assim, eu segui a música bebendo água mineral mesmo, né? Como um sóbrio em Salvador. Aliás, o meu primeiro texto viral, minha crônica, de muitos e muitos anos atrás, como quem passou o carnaval em Salvador sóbrio, anotando tudo que tinha de bom, de ruim, né? Falando ali sobre a juventude. Na política não mudou muita coisa, não. Naquela época eu recebia e-mails de todo o país, de gente falando, você descreveu bem, é isso aí, ano que vem tô lá de novo, uhul! E você tinha os outros que falavam assim,
cara, você mostrou como é podre, eu que não vou nesse troço, nunca mais vou naquilo. Então, assim, o brasileiro ele vive de amor e ódio, seja em relação a micareta, seja em relação a grupo político. E ainda falando sobre o Lula, o petista se prepara para fazer ao menos 3 viagens ao exterior nesse mês. Amanhã ele participará de uma reunião do Mercosul na Argentina. O Brasil assumirá a presidência do bloco. E a segunda agenda no exterior acontece no próximo sábado. Lula deve se encontrar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, para tratar de questões da Amazônia. O petista também deverá participar de um debate na cidade colombiana de Letícia, que faz fronteira com Tabatinga. Já a terceira viagem, que ainda não está confirmada, deverá ocorrer no dia 17 na Bélgica. A União Europeia e a Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe farão uma cúpula conjunta em Bruxelas. Em 6 meses de governo, Lula ficou 32 dias fora do Brasil, visitando 11 países. Enquanto Lula viaja, o governo enfrenta dificuldades de articulação política. Quem quer comentar isso aí? Graeb, Wilson, o Fernando Henrique Cardoso, ele era ironizado até por humoristas, como viajando Henrique Cardoso. E o Lula está querendo fazer esse contraste com o Bolsonaro, que foi considerado um pária internacional, mas também está aproveitando muito as mordomias que essas viagens dão, não? Caramba, Felipe, sexto do mandato já, né, Wilson? Fala aí. Um sexto. Não, desculpa, Grebe, te cortar, mas é isso, é o Jean Jatour, né? Assim, me parece, desculpa a maldade, né? Me parece que o Lula quer aproveitar o tempo que ele ficou, né? Lá em Curitiba, ele quer aproveitar para conhecer o mundo. Eu já fiz essa crítica aqui no programa e é algo que eu sempre bato. Eu acho que trazendo uma metáfora bem doméstica, né, para você que nos acompanha no chat, né? Não adianta, quando você tem um problema em casa, não adianta, quando você tem uma parede rachada, não adianta você passar uma tinta, né? Não adianta você só pintar. Você precisa cimentar a parede, ou, dependendo do caso, você precisa ali observar os alicerces da casa, se tem alguma base, né, que não está devidamente sustentada, para que a casa, de fato, tenha uma sustentabilidade. O que me parece no governo Lula, nesses 6 meses, é que o governo Lula tem observado tantas questões acessórias e tem esquecido da sua base. O governo Lula ele olha tanto para a guerra na Ucrânia e esquece a guerra entre Câmara e Senado. O governo Lula observa tanto para as questões macroambientais, observa tanto a Alemanha, se mira tanto na disputa entre Estados Unidos e China, mas esquece de fazer o básico, que é a sua articulação política, esquece de dar poderes aos seus ministros, o Rui Costa e o Alexandre Padilha, esquece de conversar com o Congresso, esquece de fazer uma coisa que o Lula fazia no primeiro mandato, que é, diante de uma situação crônica, chamar alguns deputados para o Palácio do Planalto e conversar e fazer política, e tentar ajustar ali os problemas. Parafraseando um pouco a questão da água mineral, eu lembro de uma anedota, que inclusive foi me contada por um ex-líder do PT, isso ali, se não me engano, foi 2015, perdão, quando ele criticava a Dilma. Ele me falava, Felipe, basicamente o seguinte: Wilson, a diferença entre o Lula e a Dilma é que o Lula podia estar chateado, pé da vida, podia estar com aquela vontade de mandá-lo para aquele lugar. Mas eu chegava lá na Grande do Torto, a gente jantava, ele me oferecia uma dose de cachaça, e aí, no final das contas, eu já estava sorrindo, alegre, nós resolvíamos todos os problemas, eu aí saía abraçado com o presidente naquela época. Então, assim, hoje, o Lula não recebe mais esses deputados, ele não recebe mais esses senadores, recebe um ou outro. E aí ele não consegue resolver coisas básicas, como, por exemplo, a nomeação do ministro Sabino, do Celso Sabino, para o Ministério do Turismo. Essa novela se arrasta aproximadamente um mês, porque o Lula também não tem a certeza de que, de fato, o Sabino vai entregar todos os votos do União Brasil. Mas enquanto o Lula não consegue, não toma conta das rédeas em algumas situações, enquanto ele não decide decidir e, de fato, fazer política e ser um presidente da República do Brasil, as coisas, de fato, não vão andar.